Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é transmitir informações sobre o segmento, tanto para os advogados que já atuam, dentro do agronegócio, ou mesmo para aqueles que estejam pensando em fazer uma alteração de rota aí na sua advocacia, buscando uma nova especialidade. Então, esse canal tem informações para vocês. Isso também, as informações que a gente coloca aqui, também se destina para o produtor rural, que quer entender um pouco mais sobre os seus direitos, sobre as questões jurídicas que afetam a sua atividade, o dia a dia, como isso pode impactar no resultado, inclusive financeiro da sua produção, tá? Então, se vocês gostaram do conteúdo dos vídeos que estamos postando aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais, @Juliano Biziac. Lá eu também trago informações diárias sobre o segmento, atualizações legislativas, enfim, informações para que nós possamos atuar com mais qualidade em favor do produtor rural, ok? E hoje nós vamos trazer aqui um assunto que eu acho que é importante esclarecer, tanto para os advogados que estejam pensando em se especializar no direito do agronegócio, como também para o produtor rural, talvez principalmente para o produtor rural, Que o tema é o seguinte: por que o produtor rural deve ter uma assessoria especializada, uma assessoria jurídica especializada em direito do agronegócio? Então hoje nós vamos explicar o motivo pelo qual o produtor deve se preocupar com isso, tá? E aí é importante, primeira coisa, deixar claro que essas percepções que eu vou passar aqui nesse vídeo têm a ver com a prática, com o dia a dia, com o que a gente enxerga em problemas que aparecem no escritório, e a gente pode identificar as origens disso, Então, por que o produtor rural deve ter uma assessoria jurídica especializada em direito do agronegócio? Primeira coisa, grande parte dos produtores rurais se utilizam de crédito rural para poder executar a sua atividade durante o ano safra, certo? E isso é normal, faz parte do segmento. Agora, em muitos casos, existem problemas na contratação desse crédito, tá? Primeiro, às vezes são oferecidos produtos em conjunto com a contratação da cédula de crédito rural que o produtor nem mesmo tem conhecimento. Por exemplo, seguro prestamista, Proagro, outros seguros agrícolas que são incluídos dentro da contratação do crédito rural. E qual que é o problema disso? Primeiro, em alguns casos, a contratação de seguros são ilegais em conjunto com o custeio agrícola. Por exemplo, o seguro prestamista. Esse é um tipo de seguro que não pode ser contratado em conjunto com o crédito rural, certo? Isso torna a contratação desse seguro ilegal, tá? Segundo, por vezes, como o produtor não tem conhecimento de que foram contratados esses serviços, por exemplo, ele muitas vezes não sabe que tem um seguro agrícola que foi contratado em conjunto com o custeio. E aí, quando acontece o problema climático, quando vem o sinistro, a quebra da safra, ele não sabe que tem que acionar a seguradora. Muitas vezes até por desconhecimento da existência do seguro. Então, no ato de contratação do custeio agrícola, é muito importante ter um auxílio, uma assessoria especializada para que o advogado possa identificar o que foi contratado junto com o crédito. Tá? Isso é importante. Essa assessoria também é de extrema importância quando for realizado o acionamento do seguro agrícola contratado, seja o seguro privado, seja junto ao Proagro. Por que é importante? Porque muitas vezes o acionamento do seguro não é feito da forma correta, o que vai implicar numa negativa de cobertura lá na frente, tá? O produtor rural ele tem que fazer tudo da forma mais correta possível, o procedimento de acionamento, porque em caso de negativa de cobertura, estando tudo bem documentado, a probabilidade de êxito de uma ação judicial é muito maior,
Além disso, se você fizer o acionamento do seguro de forma correta, apresentando as documentações necessárias, aumenta a probabilidade também de haver a concessão do pagamento da indenização ainda na fase administrativa. Então isso também é muito importante. Outra situação aí que é fundamental para o produtor rural, a existência de uma assessoria especializada. Elaboração de contratos, arrendamento e parceria agrícola. Existem regras muito específicas relacionadas à elaboração desses contratos, observâncias de prazos mínimos, que se o produtor e o proprietário do imóvel rural não se atentar para esses prazos mínimos, lá na frente isso pode gerar algum tipo de ação judicial, problemas financeiros, né? Por exemplo, uma quebra de um contrato aí, por não observância dos prazos, isso pode gerar até mesmo uma reintegração de posse por parte do produtor rural em desfavor do proprietário do imóvel, né? Então são vários os aspectos. Hoje em dia, a assessoria jurídica especializada também, ela se preocupa em buscar, inclusive, novas alternativas e estratégias de venda das commodities agrícolas, auxiliando o produtor rural a ter maior rentabilidade na sua atividade. Como que isso é feito? Muitas vezes o produtor rural não se prepara para a venda, ele faz com muita qualidade a atividade de plantio, colheita, mas ele não se prepara, ele não tem conhecimento para fazer uma boa estratégia, para ter uma boa estratégia de venda das suas commodities. Isso gera uma suscetibilidade ao preço do mercado, o preço da época da colheita, porque como o produtor também não tem poder de estocagem, na maioria dos casos, ele tem que vender imediatamente após a colheita do seu produto, ele está sujeito ali ao preço do momento, e em muitos casos pode ser um período de baixa do preço, e aí ele vai estar sujeito a um preço menor, muitas vezes até não fazendo frente aí aos custos de produção. Então hoje em dia, o advogado, em conjunto com o produtor rural e demais profissionais, estabelece uma estratégia de venda das commodities como forma de gerar um aumento de rentabilidade, independentemente de variação de preço de mercado, tá? E isso pode ser realizado com uma venda de parte da produção no mercado futuro, no mercado de opções, né? A trava do preço na aquisição dos insumos agrícolas. Mas aí, para cada produtor, pode ser estabelecida uma alternativa, uma estratégia de venda diferente. Mas isso hoje é fundamental, porque se o produtor ficar sempre sujeito ao preço do momento, ao preço da colheita, ele vai ter períodos de ganho, mas ele também vai ter períodos de perda. O que é preciso fazer dentro da atividade rural é aumentar ao máximo possível os períodos de ganho por parte do produtor rural. É isso que vai gerar maior estabilidade financeira, inclusive para que ele possa escalar a sua produção, aumentar a sua produção, né, e desenvolver ainda mais o seu agronegócio, tá? Então essas são algumas alternativas e os motivos pelos quais o produtor rural deve ter uma assessoria especializada. E o que acontece muito o produtor se depara com um problema, ele vai em busca de um advogado, como ele tem pressa, como é uma situação de urgência na maioria dos casos, que acomete ele procura no mercado algum advogado, muitas vezes ele contrata alguém que não é especialista, e isso acaba gerando diversos problemas para o produtor. Quando ele está, inclusive, em uma situação de endividamento rural, isso pode ser fatal, pode levar à perda de propriedade, de bens, do próprio imóvel rural, né? Então, é preciso que você já tenha dentro ali dos seus contatos, você, produtor rural, um advogado especialista em direito do agronegócio. Pode ser que você não contrate ele imediatamente, mas você precisa ter o contato desse advogado, para que no momento certo, quando você precisar, você possa acioná-lo, para que você possa resolver com mais qualidade, mais probabilidade de êxito, o problema que apareceu para você, tá? Por fim,
hoje em dia, a atividade rural ela tem que ser o máximo possível voltada para uma organização empresarial. Então não basta a preocupação com a produção agrícola, é preciso pensar em gestão. E aí é muito importante para o produtor rural hoje estabelecer um procedimento de gestão de risco dentro da sua atividade como forma de evitar problemas futuros, ou pelo menos diminuir a probabilidade de ocorrência de problemas futuros que vão gerar paralisação da atividade rural, aplicação de multas, sanções ou ainda, em determinadas situações, levar ao endividamento rural e aí sofrer processos judiciais e etc. Tá? Por isso é importante a contratação de um advogado especialista em direito do agronegócio para o produtor rural, ok? Então eram essas as informações que a gente tinha para passar hoje. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, né? Me segue nas minhas redes sociais, @JulianoBiziak, que nós vamos trazer sempre informações novas, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.